Nos comentários aqui do canal, um inscrito levantou uma questão que raramente é explorada, mas que revela um lado quase esquecido da Segunda Era: os Anéis de Menor Poder, ou The Lesser Rings. A história dos Anéis de Poder começa muito antes de Sauron forjar um anel em Orodruin. Para compreendermos as raízes dessa trama, precisamos voltar à Segunda Era, quando a bela e próspera Eregion florescia ao lado das montanhas de Khazad-dûm. Porque antes Sauron de forjar um anel, antes dos 7 dos anões, antes mesmo dos 9 que corromperam reis humanos, houve outros, mais simples, mais fracos e quase esquecidos pela história. Se o assunto te interessa, fique comigo até o final desse vídeo. Voltando um pouco no tempo, vamos visitar a terra élfica de Eregion, fundada na Segunda Era por elfos Noldor liderados por Celebrimbor. O que alguns talvez não saibam é que Celebrimbor é neto de Fëanor, o criador das Silmarils. Se você não sabe quem é Fëanor, assista a este vídeo aqui. Celebrimbor não herdou todo o orgulho do avô, mas certamente herdou sua genialidade como artífice. Ele fundou em Eregion a lendária Gwaith Myrdain, a Irmandade dos Joalheiros. Esses elfos dedicaram suas vidas à arte da criação. Forjavam joias, objetos de beleza e itens encantados, tudo com uma maestria inigualável. Eles eram tão hábeis que até os anões de Khazad-dûm, vizinhos pouco acessíveis aos demais povos, os respeitavam profundamente e até colaboravam com eles. Para esclarecermos um pouco mais, a Terra-média nesta época estava desorganizada. Muitos elfos Noldor decidiram permanecer na Terra-média após a Guerra da Ira, quando a maioria deles decidiu voltar para Valinor. As terras do lado de cá não eram tão belas como a antiga Beleriand dos Noldor no auge de seus reinos. Tampouco lembrava a beleza longínqua das terras de Valinor, onde os elfos Noldor habitaram por muito tempo, antes de finalmente virem para a Terra-média na Primeira Era. A princípio, nada havia de errado nos elfos permanecerem na Terra-média, já que eles estavam tristes pelo que havia acontecido com seus antigos reinos em Beleriand, com as perdas que sofreram ali, tanto de parentes, amigos e aliados que se foram. Por isso, eles estavam presos à terra e não queriam abrir mão de coisa alguma, e quem sabe ali iriam reconstruir o que se perdeu em Beleriand. Porém, permanecer na Terra-média tinha um preço para eles: a decadência do tempo ou o seu desvanecer. O desvanecer dos elfos era um modo pelo qual as mudanças do tempo eram percebidas por eles. Era uma espécie de mudança que era vista como algo lamentável. Seria o nosso equivalente ao envelhecimento, que todos sofremos. E uma vez na Terra-média, isso parecia ser potencializado. Longe do Oeste e das Terras Imortais, o lugar ideal para seres como eles, os elfos estavam fadados a ver o tempo corroê-los de um jeito ou de outro, mesmo que isso levasse milênios. E é aqui que Sauron entra. Nesse contexto, havia brechas pelas quais o novo Senhor Sombrio conseguiria penetrar na mente e no coração dos elfos Noldor. No ano 1200 da Segunda Era, Sauron veio até os elfos disfarçado, com uma aparência etérea e bela que inspirava sabedoria e assim era agradável aos elfos, dizendo-se ser um emissário dos Valar. Ele propôs aos elfos um esforço conjunto para que a Terra-média não permanecesse mais desolada e sombria. Os conselhos de Sauron foram acolhidos pelos elfos de Eregion. Anatar propôs aos elfos alcançarem isso através de anéis de poder, que, segundo ele, ajudariam a desacelerar a decadência do tempo. Assim, ele ofereceu conhecimento profundo sobre os segredos da forja e dos encantamentos, e juntos, com a ajuda da Guilda dos Artífices, iniciou-se os experimentos que dariam origem aos anéis de poder. Mas o processo foi longo, e os primeiros resultados não foram exatamente o que ele queria. Assim chegamos aos Anéis de Menor Poder.
Estes foram os primeiros experimentos da Gwaith e Mírdain, sob a orientação de Anatar. Eles não tinham a grandeza, o refinamento ou os feitiços dominantes dos 3, dos 7 ou dos 9, criados mais tarde. Mas ainda assim, eram mágicos e perigosos o suficiente para causar confusão, até mesmo entre os mais sábios. Tolkien não nos diz quantos foram criados, nem o que faziam exatamente. Alguns estudiosos especulam que esses anéis poderiam conceder invisibilidade, aguçar sentidos, curar feridas ou até mesmo ampliar a percepção de seu usuário, mas de forma sutil, imprevisível ou instável. Ou seja, eles eram ensaios, e talvez por isso mesmo tenham sido considerados falhos. Curiosamente, foi justamente pela existência desses anéis de menor poder que até o mais sábio dos magos se confundiu. Quando Bilbo Bolseiro voltou de sua inesperada aventura na Montanha Solitária, trazendo consigo um anel mágico que concedia invisibilidade, ninguém desconfiou de imediato da gravidade do artefato, nem mesmo Gandalf. O mago sabia que existiam anéis mágicos menores, anéis que não estavam ligados ao Um e que não possuíam a corrupção direta de Sauron. Esses artefatos menores, embora encantados, não traziam consigo o peso da destruição e da dominação. Eram, em essência, protótipos, talvez até brinquedos perigosos, mas não ameaças absolutas. E foi exatamente isso que Gandalf presumiu, que o anel de Bilbo era apenas uma dessas peças menores, uma relíquia élfica inofensiva, sobrevivente das grandes forjas de Celebrimbor e sua guilda. Essa suposição o levou a um erro que custaria caro. Gandalf, apesar de sua sabedoria, confiou no julgamento de Bilbo e se contentou com a explicação de que o anel lhe dava invisibilidade, algo já conhecido em outros artefatos menores e não necessariamente malignos. Além disso, era difícil imaginar que um anel pudesse ter reaparecido tão casualmente no bolso de um pacato hobbit do condado. Essa hesitação, aliada à crença nos anéis menores, permitiu que um anel ficasse oculto por mais de 60 anos. Enquanto isso, no leste, Sauron reconstruía sua força em Dol Guldur, um tempo precioso que poderia ter sido ganho e até facilitado a destruição do Anel, já que Sauron estava ausente de Mordor por um tempo, caso um anel tivesse sido notado antes pelo mago. Mas o que aconteceu com esses anéis de menor poder? Essa é uma das grandes incógnitas do legendário de Tolkien. Não há um registro claro sobre seu paradeiro. Tudo o que sabemos é que Sauron capturou muitos anéis ao tomar Eregion, incluindo os 9, os 7 e outras obras menores dos artífices. O que aconteceu com eles depois é pura especulação. É possível que alguns tenham sido destruídos ou tenham sido guardados por elfos desconfiados. Talvez um ou outro tenha se perdido no tempo, soterrado em ruínas antigas ou enterrado sob árvores esquecidas. E aqui vai uma curiosidade intrigante. Se os anéis menores não estavam conectados ao Um e não foram finalizados por Sauron, então eles talvez sejam os únicos anéis criados em Eregion que não causaram a corrupção de seus portadores. Quanto aos anéis maiores, os 3 foram preservados, mas sua ligação com o Um ainda os afetava, até que, por fim, o Anel Mestre foi destruído, e os 3 perderam seu poder. Os 7 e os 9, alguns voltaram para Sauron e outros possivelmente foram destruídos. Mas os menores, se algum ainda existir, pode ser que seja o último eco puro da antiga arte dos elfos antes da sombra. Então, da próxima vez que alguém mencionar os grandes anéis de poder, lembre-se, antes deles, houve os esquecidos, os primeiros, os menores. Muito obrigada ao inscrito que sugeriu esse tema fascinante. Sua pergunta nos permitiu desenterrar um mistério quase esquecido. Se você também tem uma sugestão, deixe aqui nos comentários. Pode ser o próximo vídeo do canal. Por hoje é isso, pessoal. Se inscreva no Cinejan, deixe o like se tiver gostado do vídeo. Obrigada a todos os inscritos e membros do canal e também a todos que estão contribuindo com a compra do novo notebook para o Cinejan. Em breve, vamos chegar na nossa meta. A gente se vê na próxima, pessoal. Um grande abraço e valeu!